Fala galera, meu nome é Caio, eu sou médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou neurologista pela Santa Casa, atualmente atuo como fellow em neuroimunologia. Estou aqui com a Luísa Oliveira, se apresenta aí, Luísa. Bom, eu sou Luísa Oliveira, eu sou neurologista pela UFTM, Universidade do Triângulo Mineiro, e ano passado fiz meu fellow em epilepsia na Santa Casa aqui de BH. E a gente está aqui também com o nosso querido Igor Matos, por favor. Muito obrigado. Meu nome é Igor, eu sou médico formado pela Federal de Juiz de Fora, no campo de Governador Valadares, neurologista pela Santa Casa e atualmente estou de fellow na área de cognição. A gente traz hoje um tema interessante para ser discutido, que é o tema de cognição. O que é a cognição? A cognição é a área que diz respeito às habilidades cerebrais como um todo, principalmente no que se refere à inteligência humana, de certa forma distribuída em subcategorias. E a partir disso, a gente tem algumas doenças muito conhecidas, né? A principal delas, o Alzheimer, impossível não falar dessa parte. E um tema que vem crescendo muito nesses últimos tempos é o treinamento cognitivo, que é uma ferramenta extremamente valiosa e às vezes pouco conhecida pela população. O que você poderia começar a dizer sobre isso, Igor? Bom, na hora que a gente pensa em treino cognitivo, né, a gente tem que lembrar que o cérebro, ele na verdade, ele vai envelhecendo melhor a cada vez que ele é mais desafiado, né? E aí, pra gente poder falar de treino cognitivo, a gente tem que começar lembrando do que seria, por exemplo, a neuroplasticidade e tudo mais, mas vou deixar essa daí pra Luísa nos ajudar em breve. Mas o treino cognitivo é até difícil você pesquisar isso na literatura médica, em meta-análise, porque tem uns 3 termos, mais ou menos, que são conhecidos, sabe? O treino cognitivo em si, ele envolveria uma intervenção que você tem na prática com tarefas mais guiadas para desenvolver algumas áreas do cérebro, como memória, atenção, raciocínio, que pra gente tem uns outros nomes também diferentes, às vezes, velocidade de processamento, mas que acho que para hoje não convém a gente entrar tanto nesses detalhes. E ele pode ser unimodal, que a gente fala, que você vai focar numa habilidade específica, não quer treinar sua atenção, quer treinar sua memória. Ou multimodal também, que você vai abranger várias habilidades, muitas vezes em grupo, muitas vezes no papel ou no computador. Pode incluir atividades do dia a dia, mas o treino cognitivo ele é diferente também da estimulação cerebral. A estimulação cerebral, a gente fala que nós vamos repetir tarefas várias e várias vezes até você ter uma estrutura de aprendizagem e melhorar de alguma forma, ensinar o cérebro alguma coisa. Que também é diferente de reabilitação cognitiva, que é quando o paciente tem, por exemplo, pós-AVC, algo assim. Então, por isso que na literatura médica, quando você vai pesquisar treino cognitivo em si, você tem uma certa dificuldade de encontrar algumas informações. Até mesmo porque na cognição, possa ser que a gente prefira falar mais sobre idosos neste momento, né? Quando a gente fala treino cognitivo, vamos falar de uma pessoa que está demenciando, começando um quadro demencial, uma queixa de memória, que é um pouco diferente de quem está querendo fazer um treino cognitivo na infância, porque a qualquer momento a gente pode começar esse treino cognitivo. Um empresário que quer aumentar sua performance. Exatamente, exatamente. Então você tem vários momentos que você pode fazer isso daí. Mas acho que a princípio é mais ou menos isso. E aí a gente tem que entender um pouco da neuroplasticidade, né Luísa? O que a gente tem, assim, quer falar um pouquinho pra gente? Bom, então, neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de fazer novas conexões e de se adaptar a mudanças. Por exemplo, um paciente que sofreu um AVC é a capacidade que uma área diferente do cérebro, uma área que não sofreu um infarto, fazer uma nova função e criar novas conexões neurais. E assim, a notícia boa é que os estudos mostram que em qualquer idade isso é possível, né? O ideal seria começar com treino cognitivo na juventude e manter esse hábito, só que os estudos mostram que mesmo pacientes idosos, e a gente até faz isso na prática, né? O que a gente recomenda é que pacientes idosos têm benefício no treino cognitivo, tanto na memória, atenção, e também na diminuir o declínio cognitivo, né, que às vezes já está instaurado. Então, só para conversar com vocês aqui, gente, a gente vai deixar os principais estudos que a gente mencionar, assim, às vezes não mencionando o título, mas a gente vai deixar alguns estudos interessantes aqui sempre no perfil aqui logo abaixo, na descrição do vídeo, tá? Então, peraí, vocês estão me dizendo que o paciente que às vezes já começou a manifestar
sintomas de um comprometimento cognitivo leve, né, comprometimento cognitivo menor, ou até que já está num estágio inicial de demência. Vocês estão me falando que esse cara é capaz de aprender coisas ainda. Com certeza. Certeza, assim, sempre né? no final da consulta, né, eu falo, ó, tem para casa. Exatamente. Treino cognitivo. Igual a gente treina o corpo, tem que treinar a mente também. E é engraçado que a nossa memória, ela é diferente da memória do celular, né? A memória do celular, quanto mais você usa, menos você tem. Então você vai lá, você colocou 2.000 vídeos no celular, nossa, agora só dá pra você ter mais 2 vídeos. A nossa memória, ela é diferente. Quanto mais você usa, mais você vai tê-la, na verdade. Você está estimulando o seu mais você cérebro. estimula mecanismos de armazenar. Armazenamento, né? exatamente. Você está comprando lá mais memória no celular, de certa forma. Tanto é que os bancos de cérebro, como o de Londres, por exemplo, né, eles mostram que pessoas fluentes em 2 ou mais línguas, pessoas com atividades ocupacionais ao longo da vida que envolvem funções executivas Sim. de improviso, né, de variedade de funções, essas pessoas têm regiões do cérebro maiores em volume do que outras pessoas, né? Você falar isso aí lembrou até o que eu sempre gosto de citar, o estudo de Londres, na verdade. Lá em 2000, mais ou menos, eles pegaram os taxistas. Pra você virar taxista em Londres, nós estamos falando de uma época que não tinha GPS, tá? Assim, ainda. Tinha ou não tinha, nem lembro, 2000 mais ou menos, acho que não. Acho que Mas tava começando. Tinha que Começando comprar ainda. aquele GPS, né? É, o e colocar GPS, no carro. GPS. Isso. Aquela coisa, É. era Tava caríssimo, conversando esse só o dia primo sobre rico que isso. tinha, né? Exatamente. E aí, pra você virar taxista e tirar a licença, você tinha um treinamento que você fazia que durava 2 a 4 anos pra decorar as ruas de Londres. Aham. E aí alguém resolveu falar assim, quer saber, eu vou pegar esses taxistas e vou fazer um estudo sobre eles, né, pra poder dar uma olhada através de ressonância magnética. Ninguém esperou ninguém morrer pra fazer pós-mortem, não. Mas por meio de ressonância magnética, eles descobriram uma área que tá muito relacionada à memória, que é o hipocampo, que tava maior nesses pacientes. Então, nesses pacientes, pessoas, nesses né? indivíduos, né, exatamente, que eram os taxistas. Então, hoje em dia, você consegue observar a neuroplasticidade em vários pacientes. E isso acontece, vamos dar um exemplo. Você tem, às vezes, um evento neurológico que afetou o seu lado dominante, o lado esquerdo, que é responsável pela linguagem. Mas o seu corpo, ele entende, de certa forma, que para poder viver bem em sociedade, uma seleção natural, você precisa falar. Então, muitas vezes, esses neurônios vão fazer esses mecanismos que a Luísa citou, da neuroplasticidade, para desenvolver, de alguma forma, a memória da fala. E aí vem a questão da neuroplasticidade agindo a favor da recuperação também, né? Quando o paciente teve um AVC, doutor, ele nunca mais vai falar? Não sei. Cada cérebro age de uma forma. Eu não sei como é que é a sua neuroplasticidade, a minha. Ele vai voltar a mexer esse braço, ele vai voltar a mexer essa perna após um AVC. É por isso que a gente precisa do treino cognitivo. E o treino cognitivo, no caso, é a cognição, mas aqui o treino de uma forma geral, né? Que é a fonoaudióloga, que é a fisioterapia. O neuropsicólogo. Muitas vezes é quem, às vezes, vai coordenar esse treino cognitivo, né? Exatamente. Existem os treinos cognitivos que são guiados, né, por neuropsicólogos e outros também que são guiados por terapeutas ocupacionais. Então, Exato. nós já estamos começando a falar aqui de uma coisa multiprofissional, né? Que Exato. sozinhos a Acho gente que não essa consegue nada. talvez seja uma das coisas mais importantes para ser dita, né, sobre o tratamento dessas pessoas com queixas cognitivas, né? Sim. Primeiro, não existe pílula mágica, né? Não existe Exatamente. remédio mágico. Tem surgido algumas terapias importantes, né, no combate, na tentativa de modificar o desfecho de Alzheimer, principalmente, né? Mas a gente precisa deixar claro que a gente vai precisar do comprometimento do paciente e da família. Isso. Senão a gente não consegue, né? É. O papel do médico, às vezes, vai ser o diagnóstico e talvez guiar Segmento, né? para as multi-especialidades que esse paciente vai precisar. Exatamente. O neurologista tem esse papel, né, de enxergar o invisível ali, de certa forma. E a gente tem alguns conceitos na cognição, por exemplo, que seria o comprometimento cognitivo leve, quando o paciente ele demonstra para mim, através dos testes, que ele está tendo um declínio cognitivo, mas ele não teve uma perda de funcionalidade, né, ele ainda consegue ir ao banco, consegue ir ao supermercado, faz tudo sozinho, igual ele fazia antes. E eu tenho aquele paciente que ele já evoluiu para demência, né, então a gente fala, até uma forma estigmatizada que outras pessoas falavam, fulano é demente, nem usa esse termo mais, mas quando a gente fala que é uma pessoa com demência, é porque ela já teve um prejuízo funcional que veio antes, talvez, desse CCL que evoluiu ou que já abriu com o quadro dessa demência. Então, esse paciente que o Caio tá falando é justamente o que chega na consulta pra gente, né? Ou familiar, ou ele mesmo dizendo que tem uma queixa, que tá tendo uma perda de memória, alguma coisa assim. Mas a memória não é só essa lembrança das coisas, às vezes é uma falta de atenção. Às vezes, quantos pacientes que a gente tem com TDAH
que fala que esquece onde colocou a chave, não porque não tem a memória da chave, mas que ele não estava atento na hora que ele deixou a chave em cima da mesa. Exato, fez meio que de forma automática, Exatamente. Então, a cognição, ela abrange muitas coisas, e o treino cognitivo também vai abranger muitas coisas. Sobre esses pacientes, Igor, às vezes mais jovens, às vezes adultos jovens, adultos de meia idade, que chegam muitas vezes com essas queixas amnésticas, né, essas queixas de memória leves. A gente tem mecanismos para investigar se esse paciente está abrindo um quadro, né, neurodegenerativo, demencial, cognitivo menor. Tem ferramentas? Olha, na verdade, assim, é pouco provável, lógico, a gente pegar pacientes dessa forma que realmente sejam quadros neurodegenerativos, mas pode acontecer. Principalmente quando isso está dentro de 2 anos ali, mais ou menos, que teve essa perda abrupta, a gente pensa em quadros do que a gente chama de demência rapidamente progressiva. E nesse bloco de demências rapidamente progressivas, nós temos várias causas, a gente até usa aí para quem for médico que está nos ouvindo, é o vitamin D, né, que a gente fala, é vascular, é traumático, é inflamatório, então pode existir essa queixa? Pode. Então a investigação vai depender muito da anamnese detalhada, do exame físico, de uma história muito bem coletada. E é claro que a maior preocupação de todo mundo é assim, mas tudo bem, eu tô assim, mas minha avó teve Alzheimer, eu quero saber se eu tenho também. É o que se adiantou bem, né? Nós estamos evoluindo a medicina para buscar testes séricos, testes em líquor, testes funcionais, de imagem e tudo mais. Ainda é um pouco recente tudo isso, até porque se a gente descobre, o que a gente faz com essa informação, né? Nós já temos tratamento? Ainda não. Ainda é um debate grande, ético. Exatamente. Lógico que a gente tem que contar isso para os pacientes, assim como nós estamos contando agora para os nossos ouvintes, né? Sim. Mas é um debate ético, né? Se a gente soubesse que, beleza, eu tenho aí algo que faça com que eu tenha Alzheimer algum dia. Você vai querer tratar? O que você vai querer fazer? Mas não tem o tratamento ainda, então é meio polêmico. Mas esse paciente jovem, eu aconselharia justamente um teste neuropsicológico muito bem feito. A gente faz na prática médica, mas a gente também tem o auxílio dos neuropsicólogos, muitas vezes, para poder encaminhar, até porque são testes demorados e eles são muito capacitados também para poder fazer. Avaliação também de outras causas, né? Metabólicas, hipotiroidismo, exatamente, várias vezes. Ou o paciente está com uma depressão também, ou às vezes é por causa daquela atenção que a gente falou. Exato. Às vezes é um TDAH, às vezes é uma bipolaridade. E aí muitas causas podem prejudicar a atenção, né? Pode prejudicar a atenção. Atenção prejudicada, igual o Igor falou, quem não presta atenção não lembra das coisas. Não lembra das coisas. Então, depressão, ansiedade, insônia, o transtorno de déficit de atenção do adulto, transtornos bipolares, tudo isso pode trazer um prejuízo de memória, né? Que no final é de memória, mas no início talvez não tenha sido primariamente da memória, né? Sobre essa questão que vocês mencionaram do Alzheimer genético, né? A gente sabe que 5 a 10% dos casos de Alzheimer estima-se, né, que sejam genéticos, não é isso? E que talvez 1% sejam aqueles autossômicos, monogênicos, né, dominantes e tudo. Então a probabilidade de você ter essa transmissão familiar ela não é tão grande, né? Se a gente for ver em termos... É um fator de risco a mais, geralmente é o que eu falo para meus pacientes. Só que a gente tem que levar em conta os vários fatores modificáveis do estudo do Lancet, que saiu. 45% dos fatores são modificados. Que é o que? Hábito de vida, né? Hábito de vida, que é fator de risco, né? Sedentarismo, tabagismo. E agora entrou também questão do déficit visual, que não estava nessa última publicação, entrou o déficit visual, mas a gente já tinha o déficit auditivo. Anteriormente, porque são coisas que a gente coloca pro nosso paciente quando a gente fala. O auditivo chama muita atenção, que aumenta 8%. Exatamente. Esse estudo ele é muito interessante que ele coloca a porcentagem, né? Nós vamos deixar para os ouvintes depois também a porcentagem de cada coisa, como que aumenta e como que reduz se você trata. Então entra a questão do tabagismo, quanto que reduz quando você cessa, né, e tudo mais, assim, não lembro exatamente. É uma dúvida muito frequente do consultório, como é que eu faço para não ter demência? E tem 2 coisas importantes, que são 2 fatores de risco que a gente vê muito na prática, que é a questão da alfabetização e a questão da perda auditiva, né, a gente pega idosos aí que tem... que está evoluindo com o quadro demencial e quando você vai ver ele tem uma perda auditiva importante. Então, se ele utilizasse o aparelho auditivo, isso já ajudaria em muita coisa, né? Então, aí quem tem avós e tudo que tem problema auditivo, acho que um bom favor que você possa fazer para ele lembrar de você depois, inclusive, é que ele use o aparelho corretamente. E a alfabetização.
A gente sabe que é um fator de risco muito grande, porque tem algumas funções do cérebro que você precisa de estímulo ao longo da vida para poder tê-las, que é o caso da função executiva. Então, assim, a memória, se eu repetir alguma coisa para você aqui e tudo mais, beleza, essa área, nascemos com ela, ok. Agora, a função executiva, como desenhar um relógio, como amarrar, já ia falar amarrar sapato, mas isso já é apraxias. É complexo, como né? montar uma sequência de passo a passo, né, numa tarefa. Tudo isso que você precisa ter uma função executiva por trás. Isso daí, se o paciente não tem um certo letramento, se ele não aprendeu por outros mecanismos ao longo da vida, ele vai pontuar pouco nos testes na hora que a gente for fazer. Exato. Então, o principal treino cognitivo que a gente tem para o paciente analfabeto é alfabetizá-lo. Exato. Então, mesmo que seja idoso encaminhar para um EJA, talvez, acho que essa seja uma coisa boa. Assim, o analfabeto, ele chega a ter até 8 vezes mais risco de desenvolver uma demência, né, ao longo da vida, em comparação com as pessoas alfabetizadas, né? E a gente vê que pessoas com escolaridades mais altas, muitas vezes que tenham, né, uma patologia neurodegenerativa já instalada, elas vão se tornar sintomáticas mais tarde, né, do que pessoas que têm ocupações com baixa demanda executiva, com escolaridade baixa. Então, então igual é um fator de proteção, né? Fator de proteção, exato. Escolaridade. E nunca é tarde para fazê-lo, Nunca né? é tarde para fazê-lo, exatamente. E o que vocês acham, assim, que a gente poderia falar para as pessoas que chega muito no consultório, né? Na hora de ir embora, uma prescrição que eu acho que, assim, a prescrição, ela tem a prescrição farmacológica e a não farmacológica. Então, como que a gente falaria com esse paciente analfabeto, por exemplo, para ele poder treinar, fazer o treino cognitivo? Porque cruzadinha para ele talvez não vai dar certo. Ele é analfabeto. Quais opções que vocês estão lembrando aí na mente agora de treinos cognitivos que a gente pode, no final de uma consulta, aconselhar para o paciente? Assim. Bom, primeiro, assim, buscar atividades que o paciente goste. Por exemplo, o paciente analfabeto, às vezes ele gosta de cozinhar, ou então gosta de jardinagem. Aí você pede para ele tentar memorizar receitas, fazer novas receitas. Vai dificultar as tarefas que ele já gosta, né, Luiz? Isso, tentar que ele lembre de fazer uma receita nova, aprenda uma nova, então lembre ingredientes de uma receita. E também, às vezes, atividades mais sociais, né, que ele faça junto com a família, que ele ensine algo para netos, para outra pessoa. Acho que isso é importante a gente lembrar, que nós estamos falando não só do exercício de memória que ele está fazendo, mas todo o restante do bem-estar, né? Isso que você falou de socializar, isso é importantíssimo. Exato, até porque se esse paciente, e que isso é muito frequente, desenvolver um transtorno de humor associado a uma depressão, por exemplo, isso pode acelerar o processo demencial dele. E eu já ouvi colegas dizerem que, não, se o paciente chega com quadro depressivo, eu não vou nem aplicar um minimento, eu não vou nem fazer o que é um teste de rastreio, porque é tudo culpa da depressão. Não, a depressão, ela tá lá nos fatores de risco do Alzheimer, ela pode vir durante, ela pode vir depois. É um processo que a gente pode ajudar a tratar, tanto com medidas farmacológicas, tanto com medidas não farmacológicas, e socializar é uma delas muito importantes. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa caixinha da cruzadinha e tudo mais, que esses testes lógicos, eles ajudam muito nessa parte de algumas áreas do cérebro, igual a gente estava falando, sabe? Mas tem todo o restante, aquilo que o paciente vai aguentar fazer. Eu tenho exemplo de um paciente, por exemplo, que ele até é familiar meu, assim, e ele é analfabeto, tem deficiência auditiva, não quer usar o aparelho, foi mexer com fazendas e tudo mais. E a forma que eu tive de ajudá-lo a ter uma terceira idade, uma velhice mais saudável, não evoluir pra isso, eu falei assim, não, nós vamos treinar aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos mexer com peixe. Falei com ele, não, nós vamos criar, que era uma coisa que você nunca fez até agora. Então vamos lá. Ele criou uma lagoazinha lá no sítio dele e tudo. Então agora nós vamos na loja, vamos perguntar o que tal peixe come, esse aqui é com minhoca, esse é com ração, esse aqui limpa assim, limpa assado e tal. E aí pra ele foi um treino novo e eu ainda vou pescar com ele de vez em quando, que é pra poder melhorar a parte da socialização, né? Também tem o treino de música, aprender novos instrumentos musicais. Isso, com certeza. Aí tem diversas atividades lúdicas, né? E exercícios, às vezes, até é possível que sejam até atividades profissionais mesmo, né? Tem pessoas em estágios iniciais de demência que conseguem trabalhar sob supervisão, né? E é claro, a gente está falando isso do ponto de vista do que os próprios familiares podem fazer, né? Mas a gente tem ferramentas, né, principalmente através dos terapeutas ocupacionais, os neuropsicólogos, de
acessar, né, essas habilidades de uma forma um pouco mais sistematizada. Isso. Né? Isso aí seria a nossa orientação, às vezes, no consultório. No consultório, né? exato. O que pode fazer de novo. Por exemplo, encaminhar para um profissional que aplique um teste desses. Hoje em dia tem programas, né? Tem programas que esses profissionais às vezes sabem aplicar, sejam por papel impresso mesmo ou até virtuais, né? E esses programas, eles vão progredindo, né, de dificuldade de uma forma a obter a melhora em cada região cerebral desse paciente. E a inteligência artificial, acho que ela tá vindo aí com tudo, né, para poder ajudar também. A pessoa tem em casa um Alexa que seja, dá para usar isso aí. Exato. A gente sabe que às vezes, né, esses profissionais, eles às vezes são difíceis de ser acessados pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, isso é um fator limitante, né, para às vezes o paciente com uma classe social um pouco mais baixa, com uma dificuldade de acesso pelo Sistema Único de Saúde, e isso acaba sendo um fator limitante importante, né? Eu estava até vendo uma neuropsicóloga falar esses dias que já existe em alguns países da Europa, como a Suécia, que tem testes, um treinamento cognitivo na escola para crianças saudáveis, sabe? Sim. E aí algumas escolas particulares aqui do Brasil chegaram a aventar a possibilidade de contratar esse programa para instalação na escola, só que um valor altíssimo, sabe? Patenteado, o programa e tudo. Sabe o que eu falo na minha família? Aqueles grupos, né? Coisa de tias. Tem muitos aposentados agora, tem o grupo dos aposentados. E aí a gente precisa preparar a aposentadoria também dos nossos pais, familiares, o que eles vão fazer depois que aposentar. Qual que vai ser a atividade agora que ele vai começar a fazer? Vai para um pilates, vai para um yoga, mas uma coisa nova, algo que seja um trabalho, um exercício. Da parte cognitiva. Da parte cognitiva, para a mente ali. Vamos fazer uma jardinagem, vamos para uma aula de dança. Aprender nova língua. Meu pai aposentou, ele começou a cantar, fazer aula de canto, aula de violão, e é isso, tá estimulando a mente. Então a gente fica feliz com isso, né? Agora vai dando nosso tempo pra gente poder ir encerrando, tomar a liberdade aqui de, né, iniciar algumas falas. Eu acho que nós temos uma grande demanda quando os pacientes chegam e pensam assim, nossa, os familiares, né? Mas minha mãe, meu pai tá perdendo a memória, né? Mas quando a gente investe no treino cognitivo, quando a gente investe nessas mudanças ou inicia algum tratamento para retardar um pouco o começo de um quadro demencial, a gente tá criando novas memórias, de certa forma, né? A gente tá criando novas páginas para essa história que a pessoa vai viver. E a neurologia, a medicina como um todo, ela tem um pouco dessa pegada, né? O paciente que chega ali pra gente, a gente vai tratar não só ele, mas vai tratar a família, as histórias, todas as mensagens que ele traz, as memórias. Eu acho que a gente não iria querer esquecer de alguém, né? Sim. Na maioria das vezes. Claro que a gente tem o tratamento farmacológico também, né? Mas vocês observam a importância do tratamento não farmacológico. São 3 médicos neurologistas passando 40 minutos falando de tratamento não medicamentoso. Não medicamentoso. Nem entramos nesse mérito, né? Essa é a importância, né? Eu chamo a atenção a todos vocês, né? Você que tem um familiar aí que talvez está entrando num estágio de demência, que está começando a manifestar aquele escorregão na tarefa do dia a dia, que está começando a ter probleminha ali no manejo das finanças, que está esquecendo de tomar remédio. Essa é a hora de intervir, tá? Essa é a hora, e muitas vezes não é com remédio necessariamente. E aí o auxílio de um profissional capacitado vai te ajudar justamente nisso, em mudar, né, a história natural dessa doença que está começando. E a pirâmide brasileira, demográfica, ela está invertendo já há muito tempo, desde as aulas de geografia. Nós teremos mais idosos, nós vamos ficar idosos, graças a Deus, e nós temos que nos preparar para isso, né? E é exatamente isso que o Caio falou. A gente tentar observar, porque a nossa realidade é que quando o paciente chega e fala, não, eu trouxe aqui porque ele esqueceu a panela no fogo. Na hora que você vai ver, esse idoso tá esquecendo outras coisas há mais tempo. Mas e supermercado? Não, tem isso aí ele já não faz mais. Ele já não faz. Isso aí é a filha que ele não gosta. A gente dá uma olhada para ele, não, mas peraí, por quê? Por que começou a olhar para ele? Por que ele não faz? Exatamente. Então, assim, e banco? Não, banco agora ele não mexe. Não. Então, acho que a gente começa a observar mais. Isso. Né? E, às vezes, aquela coisa da pessoa que fica limitada por um fator físico, né? Por exemplo, um idoso que quebrou a perna, um idoso que está com doença de Parkinson, um idoso que está com uma artrose e muitas vezes não é capaz, né, de sair pelas próprias ruas para ter sua atividade de lazer, para ir no supermercado, para ir na farmácia, para ir no banco, pela questão física, só que aí essa questão física começa a maquiar
uma piora cognitiva que já estaria acontecendo. Com certeza. Né? Porque aí ele parou de fazer isso por conta de que dói demais a perna. Parou de fazer isso porque andar tá difícil. Só que quando você vai ver, a mente também tá indo. Exatamente. Acho que é isso, né, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês nesse projeto que nós estamos começando aí, neurologistas mineiros, e teremos várias outras oportunidades, nós três aí, que estamos morando em Belo Horizonte, então acho que esse vai ser a maior oportunidade de a gente continuar. Mas que a gente consiga, né, trazer pessoas de fora, trazer especialistas de outras subespecialidades da neurologia, quem sabe futuramente até de outras especialidades da medicina, exatamente, né? E sempre tentando promover, mais uma vez, vou insistir muito nisso, o que seja embasado na ciência. Nem sempre a gente vai estar o mais atualizado de todos aqui. A gente fica aberto a receber críticas, fica aberto a comentários de colegas. Vem cá também. Correções. Conversar com a gente, né? Fiquem à vontade. Vem cá dar sua opinião. Isso é melhor do que ficar propagando desinformação, tratamento falso, pílula mágica, né? Exatamente. Que é o que tem ocorrido. E isso desvaloriza toda a nossa formação, toda a dedicação que você teve lá, de sair de Teoflotone, de vir pra cá, de se sacrificar. São muitos anos, né? Isso vai sendo jogado no lixo por aquela pessoa de consultório bonitinho, no prédio todo espelhado, e falando que a soroterapia vai resolver a vida do paciente e vende um soro cloreto de sódio a 0,9% por R$1.000. Com certeza. Entendeu? Então é isso. Se esse podcast tivesse um cheiro, ia ser cheiro desse cafezinho bem mineiro que a gente tá aqui hoje. Então é isso. Agora tomar um café, né? Obrigado. Aqui, valeu.